Você prefere acreditar em Isaac Newton, Albert Einstein, NASA, seriados, filmes ou no que a Bíblia diz? Porque todas essas pessoas dizem ao contrário, completamente ao contrário do que a Bíblia diz sobre a Terra. A Terra é a criatura do nosso Criador e é o Criador que revela todas as coisas da Terra para os seus servos, não para ímpios. A Bíblia é um livro totalmente científico, mas de ciência verdadeira. A Bíblia, além de ser um livro para falar de salvação, de fé, ela fala de muitas coisas de sabedoria e de toda a ciência dessa terra. Quando ela nem ainda existia, a Bíblia está além da ciência. Como que pode alguém dizer acreditar na Bíblia e ao mesmo tempo acreditar nessas imagens que a NASA mostra, que os seriados mostram, que os filmes mostram, acreditar em teoria da relatividade especial, que eles chamam até de lei da relatividade especial, lei da relatividade geral? Como que pode, ao mesmo tempo, a pessoa acreditar na Bíblia, acreditar em Deus e acreditar que precisa de uma gravidade para sustentar um mundo redondo, giratório, minúsculo, insignificante, mediante todo o universo que supostamente Deus criou? O mundo já ridiculariza o cristão por tudo o que há na Bíblia, até por Deus. Por que ter vergonha de ser ridicularizado por uma terra plana? Deus disse que aniquilaria a sabedoria desse mundo pela sua própria sabedoria. E Ele fez planos para isso. Ele fez plano para pegar o astuto na sua própria sabedoria. E você tem que tomar cuidado para não estar caindo nessa armadilha que o Senhor criou. Um argumento que se torna forte no meio dos cristãos globistas, que é levantado pela própria falsa ciência, pela NASA, é esse: se você olha para o céu, você vê o Sol redondo, a Lua redonda, os planetas redondos. Como que pode você imaginar a sua Terra ser plana? Sabe por que eles falam isso? Porque eles fazem filme de pessoas habitando em Marte, em Júpiter, pessoas indo de um mundo para o outro. Eles colocam habitantes nesses supostos planetas. A Bíblia não chama isso de planeta. Eles inventam coisas que a Bíblia jamais mencionou. E essa é uma pergunta irracional. É óbvio que quando você olha para o Sol, você vê ele redondo, a Lua redonda, você pode observar também através de telescópio. Mas como você vai imaginar a sua Terra redonda se nela tem habitantes? É por causa que o homem está na Terra que ela não é redonda, giratória, maluca. E tudo isso porque eles quiseram escolher um modelo que é contrário à Bíblia. Agora, tem cristãos que não sabem no que estão crendo. Eles querem pegar a mão de Deus e a mão da ciência e apertar uma na outra como se eles fossem amigos. E se fosse para escolher, iria preferir escolher a ciência. Deus não é amigo dessa ciência moderna mentirosa. Se Deus por um acaso tivesse escolhido fazer um mundo redondo e usar essa loucura da gravidade para sustentar todas essas coisas nos seus lugares, com certeza todo o sistema iria mostrar uma terra plana para você. Iria dizer que Deus é um doido. Por que Deus criou um mundo redondo, giratório, flutuante? Eles iriam falar como que as toneladas de águas ficam presas no oceano enquanto um avião anda tranquilamente pelo céu, para não dizer um passarinho pequenininho com as suas asas abertas. Como que seria possível uma gravidade fazer com que as toneladas de águas do oceano não saiam derramando, espirrando enquanto a Terra gira igual uma doida, e ao mesmo tempo um passarinho andando livremente pelo céu, se não fosse um Deus? E que lógica teria isso? Isso é que o sistema, a NASA, o mundo falaria se a Bíblia tivesse apresentado uma Terra redonda. Mas como a Bíblia apresenta uma Terra lógica, plana, o mundo diz ao contrário. E você, cristão, prefere acreditar nisso? Assim como o mundo se envergonha da Bíblia, você devia se envergonhar desse sistema e não apoiar ele. E ainda você tem vários profetas para te auxiliar no formato da Terra, para você entender que a Terra é um plano, é parada, é o centro de todo o sistema e é o lugar onde Deus vai vir habitar. Em Apocalipse 12 diz que Satanás é o sedutor do mundo inteiro. E você quer ver uma prova disso? Apenas uma das provas? Ele não é só o sedutor, mas ele é o zombador. Porque, por um lado, ele coloca a mente do mundo distante da Bíblia, e até mesmo zombando da Bíblia. Por outro lado, ele coloca a mente de muitos cristãos bem longe do que eles dizem crer.
colocam eles como incoerente. E isso deve servir até de zombaria diante de Deus e dos anjos. Isaías capítulo 40, verso 22 diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Agora, para você que prefere imagens visuais, que prefere acreditar em fotos e imagens, presta atenção nessa imagem. Essa imagem representa mais ou menos o tamanho dos planetas, da Terra, do Sol, do Deus Sol. E você vai ver como o diabo gosta de colocar o Sol acima de Deus. Olha o tamanho do Sol e compara com o tamanho da Terra. A Terra é algo insignificante se você comparar isso com o tamanho do Sol. Agora imagine esse verso de Isaías 40, verso 22, que o Senhor está sentado sobre a redondeza da terra. Aqui o Senhor está dizendo que Ele é o governante da terra. Ele diz: o céu é o meu trono e a terra a estrado dos meus pés. Em Isaías 66. Então Ele está realmente acima da terra. Porque a Bíblia narra primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Agora dá uma olhadinha no sistema solar. Aonde que você vê aí nesse sistema segundo céu e terceiro céu? Porque eu não estou vendo. Aonde que você está vendo águas em cima do firmamento? A NASA nunca tirou uma foto do segundo e do terceiro céu? Ela nunca tirou foto das águas acima do firmamento? Saiba então que voluntariamente você prefere acreditar no erro e não na Bíblia. Agora olha de novo para esse sistema solar. Imagine o Senhor descendo do céu, que a gente não sabe o que é céu, porque a Terra toda hora está girando, né? Nunca para de girar. Agora compara a grandeza de Deus com a grandeza do Sol. Por que Deus faria um Sol desse tamanho e colocaria ele a 150 milhões de quilômetros de distância, e o próprio trono dele no terceiro céu, ele faria uma coisa tão minúscula e ridícula, insignificante, se comparada com o Sol e com outras estrelas? Porque aquele que se assenta sobre as redondezas da terra, 4 versos depois dele ter falado isso, ele diz o seguinte, Isaías 40, verso 26. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder. Nenhuma só vem a faltar. Aqui diz que o Senhor é grande em força e em poder. E ele diz que o céu é o trono dele, o terceiro céu. E a terra estrada dos pés. Ele já está te dando uma imagem 3D da grandeza dele. Se ele fosse se revelar como uma imagem visível, ele seria desse tamanho. Tão grande que a terra seria só o lugar onde ele colocaria os pés. E o terceiro céu, o trono dele. E o sol e a lua, está onde? No formato bíblico. Está ali, acima dos pés dele. Em outro texto ele diz que as nuvens são apenas a poeira dos seus pés. E está tudo no livro de Isaías. O sol e a lua seriam uma bolinha pequenininha ali navegando em cima dos pés dele. Aí nós vemos a grandeza de Deus. Agora compara a grandeza do seu Deus com o que a NASA quer mostrar para você. Tá vendo essa foto? Se a Terra é quase um nada comparada ao Sol, imagine o trono de Deus e o próprio Deus que está descendo para habitar na Terra. Eu estou vendo a grandeza do Deus Sol aí. Agora está aqui uma pergunta que você deveria se fazer, para você entender como o diabo é zombador e gosta de contradizer a Bíblia. Como que pode um Deus tão forte, tão poderoso, tão sábio, fazer um sol desse tamanho? Qual seria o objetivo disso? E por que ele faria estrelas maiores do que o próprio Sol? E por que ele faria um universo infinito e a sua própria morada, o terceiro céu, ele faria do tamanho de uma ponta de uma agulha e a terra do tamanho de um buraco de uma agulha? No próprio livro de Isaías, Deus fala que todas as nações é para ele como uma gota que cai num balde d'água. Aliás, isso daí já reflete uma imagem verdadeira da sua criação. Imagine uma gota caindo num balde d'água. O balde d'água é a terra. Não é esférico, é redondo. E todas as nações juntas para ele é como uma gota que cai nesse balde. Se as nações, que é menos que uma gota, não fariam uma burrice dessa, como que Deus faria isso?